Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, 30 de junho, terça-feira, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. E o evangelho que nós vamos refletir está em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos os acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto nos mostra uma cena de uma tempestade e de Jesus que dormia. E diante da tempestade de Jesus que dorme, torna-se evidente o desespero, o medo dos discípulos, que acorrem a Jesus e vão até ele, vão em grupo, o texto fala, foram, aproximaram-se e acordaram-no. Eles vão em grupo clamar para que Jesus os salve, porque eles estão perecendo. E assim é na nossa vida. Nós olhamos essa cena e vamos ver, Jesus dormia, e porque ele dormia, eis o medo dos discípulos. E se ele dormia, ele não podia fazer nada? Aparentemente, o seu sono impediria que no momento certo ele agisse. E eles levam uma reprimenda de Jesus, Por que tanto medo? Tendes tão pouca fé, são homens de pouca fé? E assim somos nós, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes nas tempestades da nossa vida, nessa travessia que nós fazemos, quando as ondas, as ondas da dor, do sofrimento, das dificuldades físicas, financeiras, se abatem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, muitas vezes. Até nós mesmos, meu Senhor, porque o Senhor demora para agir. Meu Senhor, e ouvimos de outros que estão enfraquecidos na fé, perguntam, por que Deus deixa acontecer isso? Por que isso aconteceu na minha vida? E, meu irmão, minha irmã, as tempestades da vida são para todos. E o que vai fazer a diferença para nós ou para aqueles que mais firmes ou mais fracos na fé é a nossa confiança no Senhor. Que não somos nós que devemos determinar o tempo, o modo, o jeito do Senhor agir na nossa vida, ou agir nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor é Deus, realizando as coisas como nós desejando ou não desejando, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Senhor, Senhor de tudo, de todas as coisas. Detém a sabedoria daquilo que é melhor para nós, para a nossa vida e para os nossos. Pode ser que uma tempestade seja um momento em que faz com que nós possamos nos acorrer a Ele, assim como aqueles discípulos foram
e gritar: Senhor, salva-nos. Porque vai ser esse momento em que nós vamos, muitas vezes, nos lembrar que nós temos um Deus que tudo pode. Nos momentos de alegria, muitas vezes nós nos esquecemos de louvar, de agradecer, de bendizer a esse Senhor que sempre está conosco. Aqui Jesus dormia, mas isso não impediu de que ele se levantasse e fosse em socorro dos seus discípulos. E não impede que ele também se levante ao clamor do nosso coração, da nossa confiança, da nossa fé, que ele se levante e venha em socorro. Socorro das nossas fraquezas, das nossas limitações, das tempestades pelas quais nós estamos passando. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho de domingo, quando Jesus pergunta, né? O que dizem os homens que eu sou? E obtém várias respostas. E aí, olhando para os seus discípulos, ele pergunta: e para vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta precisa estar no nosso coração. Quem é Jesus para nós? É este homem, como os discípulos admirados, que, né, dizem: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Ou ele é Deus, ele é Senhor da nossa vida, aquele em quem nós colocamos, entregamos a nossa vida com confiança, com serenidade, que apesar de todas as situações pelas quais nós vamos passar, ele sempre estará conosco. Muitas vezes nós não o percebemos pela cegueira do nosso coração, pela cegueira da nossa fé, mas Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa só. Jesus está na barca da nossa vida o tempo todo conosco. E quando às vezes parece que Ele está dormindo, ainda assim, Ele tem o poder de se levantar e realizar as curas, os milagres, acalmar as tempestades as quais nós estamos vivendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, põe a tua confiança no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Busca fortalecer a fé pela oração, pela escuta da palavra, pela reflexão da palavra, pela devoção ao Santo Terço, a Nossa Senhora. Não se deixe enganar por aquilo que o mundo, a sociedade apresenta, de que somos autossuficientes. Não somos. Nós somos dependentes desse Deus amoroso e misericordioso que tudo fez, que tudo faz para nós. Nós somos dependentes de Jesus, da força, da graça do Espírito Santo, que a cada dia vem nos consolar, vem nos confortar, vem nos fortalecer, para que nós não esmoreçamos, para que nós não nos deixamos cair nas tempestades e nas dificuldades. Entrega, meu irmão, entrega a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Um dos refrões do Salmo de domingo dizia, né? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então grite mesmo, meu irmão, com fé e confiança e a certeza de que o Senhor tudo fez e tudo fará para nos sustentar nos momentos de tribulação e de dor. E tende confiança, tende a certeza que esse Senhor jamais nos abandona. No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. Eu espero, e você também, meu irmão, minha irmã, precisa desejar e esperar no Senhor, que tudo fez e que tudo faz. Hoje a igreja também faz memória dos santos protomártires, né, da igreja de Roma. Foram os primeiros mártires da igreja, mortos por Nero após o incêndio de Roma no ano 64. Muitos não têm nem o seu nome, mas que nós, a exemplo daqueles que deram sua vida por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, também vivamos essa experiência do que o Senhor se levanta em nosso socorro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.